Medo deve ser uma das questões primordial que chega até o consultório. Na verdade, eu acredito que nós só enxergamos um problema quando tem algum tipo de medo, né? Ou porque onde tem desejo, tem medo. Né? Bom, já... Então, tem angústia. Aí, a angústia vem disso, né? Eu desejo, mas eu tenho medo. Eu desejo, mas eu vou. Eu desejo, mas eu quero mesmo. E aí entra o conflito, e aí vem medo. E tudo isso, claro, tem mais coisas, né? Mas grosseiramente falando, né? Acho que o medo tá muito relacionado com o que a gente deseja, com a angústia que isso gera, porque a gente precisa bancar algumas coisas que não são muito fáceis, né? Muitas vezes tem julgamento, né? Da própria pessoa, julgamento dos outros. Enfim, coisas que você quer que vai contra os valores, que às vezes é da família, que, enfim. Então, os conflitos, esses conflitos básicos do dia a dia, que muitas vezes as pessoas relevam e vão empurrando com a barriga e dizendo assim, não, é uma fase, vai passar, e daqui a pouco volta. Não, é uma fase, vai passar. Não, é uma fase, vai passar. E o problema tá sempre voltando, tá sempre voltando. Que é o que o Rafael falou, né? É a repetição inconsciente, fazendo escolhas que sempre levam ao mesmo lugar. Para você fazer escolhas que te levem a outro lugar, você precisa parar, analisar e entender por que você está fazendo essas escolhas que sempre levam você para o mesmo lugar, e um lugar de sofrimento, muitas vezes, né? Porque não está resolvendo o conflito da raiz da questão ali, né? Bom, enquanto tem o desejo, poderia assim, dizer que seria um impulso para a vida, né? Tá tudo certo. Mas o que acontece quando nós deixamos de ter desejo e passamos a ter medo, né? Porque enquanto nós estamos nos movendo, seja consciente ou inconsciente, há um tipo de desejo ali. Nem sempre a gente sabe de onde vem esse desejo. E o que fazer se esse desejo parar de operar, vamos dizer assim, de existir, e a gente passar a ser tomado pelo medo? Ixi, tantas coisas podem acontecer. O que me vem à cabeça, que é muito específico de medo, é o transtorno de pânico, né? As pessoas que têm transtorno de pânico, que têm muita ansiedade, geralmente está muito relacionado a medo. Medo da vida, medo de viver, medo, sabe, de muitas coisas, né? Quando a gente é tomado pelo medo e a gente paralisa na vida, tem que ser olhado para ver. É difícil dizer uma resposta única, né? As consequências podem ser muitas. Inclusive, quem está num estado geralmente depressivo, uma das principais características das pessoas que estão em depressão é a falta de prazer nas coisas, né? E ela já não deseja, ela não tá ligada à vida, ela já não deseja nada que está relacionado à vida, né? Mas muitas vezes tem outro desejo, por exemplo, de morte. Então ela tá ligada a uma coisa mais mortífera, né? Ela tá ligada a algo que não tem a ver realmente com a vida, com o desejo, nesse sentido de dar continuidade, de tentar realizar e tudo mais. Então, tudo tem que ser muito bem analisado. O medo pode se manifestar como um transtorno de pânico, por exemplo, como eu citei, igualmente, fisiologicamente, igualmente um padrãozinho para várias pessoas, mas o motivo que leva as pessoas a desenvolverem um pânico, um medo excessivo, uma fobia ou algo assim, é muito individual de cada um. Cada um tem a sua história e vai ter um motivo ali que aconteceu algo, alguma questão traumática, alguma questão que surgiu ali que formou esse sintoma. Então a gente tem que analisar um a um e entender dentro da individualidade de cada um o que levou essa pessoa a ser tomada por esse medo tão grandioso que pode levar a diversas patologias, mas tem que ser avaliado aí cada um individualmente, né? Não é comum nós escutarmos o desejo de morte, o desejo de viver, o desejo de ter coisa, o desejo de, né, consumir é comum. Mas o que de fato é essa coisa do o desejo de morte, né? Porque o que a gente imagina é medo de fazer algumas coisas, nos toma o tempo todo. Mas desejo de morte é estranho. Isso costuma chegar muito na clínica. E como é que o paciente sabe que ele tem desejo de morte? Ou isso é inconsciente? O desejo de morte é mais comum do que parece, na verdade, né? Dentro da clínica aparece muito essa questão, né? E o desejo de morte é diferente do morrer, né? E até do querer morrer. O desejo de morte muitas vezes está pautado numa falta de sentido na vida, numa falta de um posicionamento para a vida. É quando você deixa de viver, de aproveitar a vida, você está ali
bem, uma forma bem escondida, com um desejo de morte. Porque quando você para de desenvolver, você está caminhando para a morte, né? Então, nesse sentido um pouco mais inconsciente, mais contido, né? Agora, quando é algo manifesto, né, que é relativamente comum dentro da clínica, né, aparecer pessoas assim, olha, minha vida é tão ruim que seria melhor que eu morresse, ou que eu não tivesse nascido. Se eu morrer, as pessoas não vão sentir a minha falta. Tem vários discursos dentro desse desejo de morte, né? E outros que... Se eu morrer, o sofrimento acaba, né? Se eu morrer, o sofrimento acaba, né? Isso. Sempre a questão do desejo de morte está, de fato, ligado ao desejo de não sentir dor, desejo de não sofrimento, né? Então, existe sempre uma fantasia por trás desse desejo, né? Não é só a morte pela morte, né? A morte, ela não traz um prazer, mas é a fuga de um desprazer, né? Medo. Ou de um medo, né? Então, é o medo de sofrer que acaba levando, um medo excessivo de sofrer, que acaba levando a um desejo de morte, que aí ele acaba ultrapassando o medo da própria morte, que é comum para o ser humano, ou seja, para o ser vivente, né, ter medo da morte. Os animais, em geral, eles costumam fugir ou lutar para evitar a morte, né? O ser humano é assim também. Mas quando a morte ela se torna uma saída, é por conta disso, tá? Dessa tentativa ou busca de algo melhor, algo que está além, né? Pode ser até uma questão de uma crença numa outra vida, ou simplesmente a fuga do sofrimento. No fundo, não é exatamente querer morrer mesmo, apesar de falar um desejo de morte, né? É porque a pessoa, ela tá identificada ali naquele momento que ela tá adoecida com algo, podemos dizer assim, que ela tem tantas coisas, tantos lutos, talvez, tantas questões que talvez já morreram para ela, né, ali, que tá difícil lidar, que às vezes ela se vincula com essa direção para a morte, mas no fundo, ninguém quer realmente morrer, acabar, se exterminar. No fundo, todo mundo tá tentando achar um caminho para se satisfazer, para tentar ser feliz, né, e tudo mais. Essa questão do desejo de morte é estranho, porque aparentemente não se tem uma idade, né? Tipo assim, hoje a gente vê muito jovem tentando ou até mesmo conseguindo cometer o suicídio, né? Uhum. E a pergunta que fica, ou até mesmo o pensamento é: o que leva um jovem que, a princípio, né, do ponto de vista de senso comum, é tipo, qual sofrimento um jovem tem para querer cometer suicídio, né? Uhum. E isso é uma crítica que a gente escuta muitas pessoas comuns falando: essa geração Nutella, a pessoa nem viveu a vida ainda e quer cometer já suicídio, é um fraco, né? Uhum. Você poderia, Linderlé, nos dar uma palhinha a respeito dessa idealização mesmo de suicídio do jovem? Porque no adulto, eu imagino assim, é uma carga muito pesada, se somou muita coisa, muitas decepções, muitos medos, muitas obrigações, muitas exigências. E para um jovem, não é fácil você fazer uma equivalência, né? Então, o que leva, né, o jovem a ter tanto sofrimento a ponto de querer cometer suicídio? E isso é pouco, talvez, entendido pela maioria das pessoas que não conhecem, vamos dizer assim, da estrutura psíquica do ser humano. Eu acredito que você trouxe uma coisa muito legal aí na sua pergunta, que assim, eu acho que os adultos supervalorizam muito essa ideia de que, poxa, trabalhar é muito difícil, né, gente? Pagar boleto é muito difícil. É muito difícil. E aí, desvaloriza aquela fase do jovem. Parece que o difícil é você ter que ser adulto e pagar conta, né, e trabalhar e etc. O jovem, ele não tem problema nenhum, ele só tem que estudar, né? Essa ideia de que parece que o jovem não tem sofrimento, mas cada um tem o seu sofrimento de acordo com a carga que você consegue suportar, de acordo com o ciclo da vida, né? O que pra mim, por exemplo, quanto adulto eu não acho tão grave, pro jovem aquilo ali pode ser gravíssimo uma situação, de acordo com a faixa etária e com a experiência dele. Então, não existe sofrimento maior ou menor, né? Existe o sofrimento. E todos precisam ser vistos e atendidos. Se o jovem, ele está com um problema, muitas vezes,
para um adulto, ele fala, tô com um problema com um amigo, assim, assado, tá sofrendo com aquilo, às vezes rompeu uma amizade, que para ele era muito importante, ele tá sofrendo, ele tá achando que, poxa, eu não vou viver mais sem essa pessoa, nossa, e agora? É o único amigo que eu tinha. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade, né, adolescentes com dificuldade de se relacionar, que às vezes se apega a um amigo, por exemplo, aquele amigo vai embora, vai para outra cidade, sai da escola, né, separa. Às vezes aquilo parece tão bobo para quem olha de fora. Não, você vai fazer outros amigos, por que você tá sofrendo desse jeito, né? Mas para ele é um sofrimento, para ele era importante aquela relação. Então, assim, o jovem, o que o jovem mais precisa é justamente do suporte dos adultos para eles poderem ganhar, né, eu diria ferramentas, assim, ganhar forças, né, e vitalidade e tudo mais para enfrentar as dificuldades da vida. Então, o jovem, ele não vai ter realmente a experiência, talvez, de vida que uma pessoa de 30, 40 anos, e um jovem de 15 vai ter, né? Então, é justamente por isso que os adultos estão ali, para dar esse suporte, pegar a sua experiência de vida, né, e conseguir, de alguma maneira, orientar, dar suporte, acolher aquele adolescente, né. Então, eu acredito que o maior problema que leva os jovens, inclusive, a cometerem suicídio e tudo mais, não conseguir expressar suas dores, muitos não conseguem falar em casa, não conseguem, às vezes, buscar um profissional, não conseguem expressar, justamente porque ele não se sente ouvido, compreendido e atendido na tua demanda, né. Então, ele sofre sozinho, às vezes sofre, e aí chega um momento que ele olha e fala, cara, não tenho perspectiva nenhuma de vida, o que vai ser do meu futuro? Um jovem que tem um problema escolar, por exemplo, né, e aí ele vê, todo mundo parece que, se sai melhor do que eu, que futuro que eu vou ter se eu não consigo acompanhar a escola, eu não consigo tirar nota boa, eu não consigo ser inteligente que nem fulano, né, vem o vestibular, vem preocupação de escolher certo, de escolher uma profissão, então junta tudo, e o jovem tá nesse momento de construir a tua identidade, de saber o que ele quer pra vida dele, de quem ele vai ser. Então parece pouco, mas são preocupações pra caramba, né, na cabeça do jovem. E a gente não tem que diminuir isso, menosprezar e achar, é jovem, não sofre não. Deixa chegar na vida adulta, você vai ver o que é sofrimento. Não é assim, né? Se a gente parar para analisar a nossa adolescência, como foi, etc., a gente vai ver o quanto a gente teve que enfrentar e dar conta de situações que eram difíceis pra gente naquela ocasião. E quando você olha na vida adulta, você fala assim, poxa, que época boa que eu tinha, né? Era tão tranquilo, tal. Mas você só vai ver isso lá na frente. Mas no momento que você tá vivendo, é dolorido. Então, as famílias, né, precisam estar muito atentos aos adolescentes e às demandas do sofrimento, e não ficar com essa comparação de Nutella, raiz, não sei o quê. Cada época tem suas dores, suas questões, suas vantagens, não tem uma época melhor que a outra, né? Então, eu acho que a gente tem que parar com esses comparativos, parar de menosprezar as demandas dos jovens e ouvi-los, porque eles têm muito a dizer, né? E o quanto a gente também pode aprender com eles, inclusive, né? Com a experiência deles, né? Nesse mundo tecnológico, esse mundo, né? De uma vivência que a gente não teve. Então, é isso. Nossa, estendi muito, né? Então, com base no que Linderleia falou, a gente poderia pensar em duas coisas aqui, né? Invalidar o sofrimento do jovem é um erro fatal. Uhum. E ao passo que, se a invalidação, né, é um erro fatal, então a família deveria estar atenta à construção de uma rede de apoio e não se atentar à ideia de que isso é besteira. Então vou pegar um exemplo, talvez até meio corriqueiro, mas acontece bastante. Um jovem, vamos lá, pensar em 16 anos de idade, 15, 16 anos, arrumou uma primeira namorada. E aí, por alguma razão, aquilo não dá certo. Então, o jovem começa a sofrer em um estado, assim, realmente que chama atenção. E muitos adultos em volta, isso é bem comum, isso é besteira, você é a primeira namorada, e você vai namorar muito. Então, isso seria uma ideia de invalidação, e ao invés de se montar rede de apoio, você, quanto psicanalista, qual seria a recomendação que você faria frente a essa situação? Bom, interessante o exemplo que você passou aqui, né? De um jovem, primeira namorada, e acaba gerando um sofrimento ali por um término, por exemplo, né? E o outro invalida isso, porque o outro invalida. Por que invalida? Porque está baseado na experiência, né? Uma experiência que quem está sofrendo ainda não teve. Então, aquele jovem que pede uma namorada,
tem que ser escutado no seu sofrimento, né? Porque quando vem um adulto, uma pessoa mais velha falando assim, não, isso é só a primeira, vai ter muitas namoradas e tudo mais. Parece que essa é a solução padrão. É a solução, larga essa aqui e vai buscar outra. Mas não é assim que funciona. Na verdade, tem algumas mensagens aí que daqui a pouco eu entro nesse assunto. Quando o jovem está ali sofrendo por um término de um relacionamento, ele precisa ser acolhido. Ele não quer saber de outras pessoas, está sofrendo por uma, né? Então, claro, tá certo, pode ter outros relacionamentos, mas não é o foco daquele adolescente, não é o foco daquele sofrimento, né? Agora, quanto à mensagem que pessoas mais velhas passam, você termina com essa, mas tem outras pessoas, outras meninas para você namorar, a mensagem é a seguinte: não sofra, não elabore o seu sofrimento, vá atrás de outra pessoa. É por isso que é muito comum na clínica pessoas que pulam de relacionamento em relacionamento, porque não suportam o sofrimento, né? Então, aquela coisa, terminei com a fulana ou a cicrana, mas a beltrana já está ali engatilhada. Quando terminar com a beltrana, pode voltar com a cicrana ou arranja uma outra pessoa. E assim por diante. Não vive o sofrimento e vive num eterno looping emocional. Tá? Então, sim, é necessário ouvir o adolescente no seu sofrimento. O sofrimento é sofrimento. Não tem o que pesa mais ou pesa menos. Daria para fazer várias comparações, inclusive colocar em xeque aqui, né? O sofrimento de um próprio adulto, né? Por exemplo, ele vive o máximo que ele consegue suportar frente às suas experiências. Seria muito fácil se a gente olhar que aquele jovem também está vivendo o máximo que ele consegue suportar frente à sua experiência. Porque se você acha que um jovem não teria um problema, então por que um adulto teria se você comparar com o outro? É como se na fase adulta não pudesse ser comparado com o outro, porque é muito fácil. Alguém às vezes sofre com um problema de um relacionamento e um outro que tem um bom relacionamento pode dizer, faz como eu, né? Por que você está sofrendo? Mas... Como se adulto não sofresse por amor, paixão, essas coisas também, né? Bom, depois do trabalho eu acho que esse é o segundo sofrimento maior. Mas eu diria o seguinte, isso que o Rafa trouxe, não sofra por amor, não faça isso, vai atrás de outro. Poderíamos chamar isso, se de fato um adolescente que passou por isso numa primeira experiência e receber essa orientação, e aí o Rafa falou que fica num loop eterno, nós poderíamos chamar isso da formação de um falso self? Nossa, você tá trazendo um conceito técnico difícil aí, hein? A gente vai descrever sobre falso self. Rafael, tu que pegou o gancho da pedida. Difícil falar sobre a questão do falso self, assim, de um modo não muito técnico, mas o que eu posso dizer, não vou entrar na questão do falso self, assim, porque tem um falso self que é natural, todos nós criamos um certo falso self, vamos dizer assim, porque a gente precisa se adaptar socialmente, então a gente muitas vezes usa algumas máscarazinhas sociais pra gente se adaptar, que é necessário, né? E tem uma espécie de falso self patológico, que é quando uma pessoa que é muito, grosseiramente falando, tá? Passa por questões traumáticas, que ela é muito negligenciada nas suas demandas, nas suas questões. Exemplo desse. Esse exemplo é um exemplo comum, mas não necessariamente vai formar um falso self, algo do tipo. Geralmente o falso self, ele é formado quando a pessoa ela passa por muita negligência, principalmente emocional, na infância, e a pessoa precisa, aquela criança, ela precisa dar conta como se ela fosse um adulto daquela situação, sendo que ela não tem recurso. É como se ela tivesse que criar um amadurecimento antes do tempo. Então, aquela criança, sabe? Todo mundo fala, ai, que gracinha, tão inteligente, como é madura, nossa, parece que tem mais idade do que ela tem, né? Tão comportada, né? Tão intelectualizada essa criança, né? Pode olhar direitinho que não é sempre bom, não. Tem que dar uma olhada. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser imatura. Criança não tem que ser madura, né? Imatura na tua faixa etária do que é esperado, né? Porque imaturidade a gente sempre tem pro resto da vida. Em alguns momentos. Tem tanto adulto que dá piti, faz birra, né? A gente regride quando a gente é frustrado, quando a gente tem uma perda importante, né? Ou coisas do tipo. Então, eu digo, porque se a gente for falar de maturidade, a gente entraria numa outra questão, inclusive, né? Do que é ser uma pessoa madura ou não. Mas vamos colocar que
O que é complicado aí nessa questão de não dar atenção para o sofrimento, não acolher e tudo mais, é muito criar esses padrões que o Rafael está falando de fuga. Pode ser que não seja um falso self, não entre nada patológico, mas a pessoa pode desenvolver padrões na vida dela que pode trazer sofrimento lá na frente. Porque se eu sempre vou ficar pulando depois, a consequência, né, na vida adulta, do tipo, não posso sofrer, né, não posso ficar sozinho, vou sempre procurar alguém para poder aplacar isso e tudo mais, você vai repetindo isso e isso vai, de alguma maneira, impactando emocionalmente ao longo da tua vida e com dificuldade de construir relações muitas vezes saudáveis até e tal. Agora, o que é interessante nisso, que você trouxe nesse exemplo, é que a dificuldade, na verdade, está no adulto e nos pais de suportar o sofrimento do filho. É essa a questão. O filho está sofrendo. Então, eu te dou isso para você ficar bem, que tal você fazer tal coisa, vamos sair, vamos nananã, vamos tentar aplacar isso com alguma coisa, né? Eu ofereço algo em troca, eu digo, não, vai ficar tudo bem, você é ótimo, é maravilhoso, sei lá, vamos supor que é um menino, essa menina aí hétero, né? Essa menina que é boba, que não quis você é maravilhoso e tal. E às vezes é mesmo. Mas essa tentativa de aplacar, né, todo esse sofrimento, tem muita dificuldade, muitas vezes, dos pais aí de ver que o filho está sofrendo por uma perda. E que isso é natural, faz parte da vida. Eu acho que adulto tem uma mania muito louca de mostrar para os adolescentes que parece que adulto sabe resolver tudo, adulto não tem problema, e os problemas que tem dá conta, a gente sempre sabe o que fazer, né? E isso é uma ilusão. Muitas vezes a gente não sabe, a gente quebra a cabeça resolvendo coisas, a gente se sente confuso, perdido no meio do caminho. E quanto adulto a gente sente tudo isso? Como que um adolescente não vai sentir? Ele ainda está desenvolvendo recurso, experiência de vida para poder lidar com tudo isso, com todas as perdas. Nós adultos temos dificuldade de lidar com perdas, imagina um adolescente, né? Que não teve que lidar ainda. Como o Rafael disse, não tem uma experiência anterior, às vezes, de uma perda assim, a primeira vez. Então, quando ele tiver outras vezes, se ele souber lidar com isso, não vai ser tão sofrido e intenso como no primeiro, né? Vai ser sofrido? Sim, mas ele vai saber como lidar, ele vai saber lidar melhor, sofrer sem adoecer, né? E sem levar, muitas vezes, essas ideias. Eu nem quero mais viver sem fulano. Eu não, sabe, não faz mais sentido minha vida sem fulano. Então, eu acredito que é essa questão, assim, sem querer, e, claro, não é culpando os pais, na verdade, fazem o melhor que eles podem, né? De acordo com o que eles entendem que é o melhor. Então, é isso, só é um toque para os pais pensarem sobre isso, né? Suportem o sofrimento dos filhos, vocês conseguirem dar suporte para eles.